Oi, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso, né? Hoje, segunda-feira, nós temos aula de português. Os livros que a gente vai precisar hoje é caligrafia e português, tá certo? Então vamos lá dar início à nossa aula, tá bom? Procure sempre um lugar calmo, arejado, silencioso, que é mais importante. Sempre do lado de vocês, borracha, lápis, tudo contendo lápis de cor também, porque às vezes tem uma atividade para a gente fazer com lápis de cor. Outra coisa que a gente precisa sempre, gente, é que vocês olhem antes a agenda online de vocês, para que vocês possam anotar quais são as páginas que vão fazer a tarefa, tá certo? Sempre do lado de vocês o material, como a tia disse, é caligrafia e português. Tá bom assim? Então vamos lá. O texto que a tia vai ler é da página 230. Na página 230 tem o texto, né? O leão e o rato. O rato corria sobre o leão adormecido, né? O que lhe acordou enfurecido. Ele acordou com muita raiva, né? E nunca mais volte aqui e interrompa a minha cesta, disse o leão bravo. Porém, o ratinho, todo encorajado, ainda respondeu assim: se me perdoares um dia desse, eu ainda te farei um favor. Aí ele, favor, tu? Começou a rir do ratinho. Ele nunca se sabe, né? E o ratinho foi embora. O leão, desconcertado, deixou-lhe ir. E pronto, né? Poucos dias depois, caiu em uma armadilha e ele não conseguia se soltar. Daí ele começou a rugir desesperado. Por sorte, o ratinho ouviu e começou a subir nas cordas e começou a roer as cordas, né, da armadilha e soltou-se. Quando ele terminou o trabalho, ele disse assim: como vês, sou pequeno, mas salvei a sua vida, né? Salvei a sua vida. Tá vendo, gente? Ele era bem pequenininho, mas ele salvou a vida do rei da floresta, né? Às vezes a gente não dá tanto valor, a gente às vezes diz, é pequenininho, faz muita coisa. Todos nós temos um poder imenso, que é o poder de ajudar, de compartilhar. Então a força que a gente tem se desenvolve cada vez mais que a gente faz isso, né? Então, como ele ajudou o ratinho chegou a vez de ajudá-lo também. Agora a gente vai para sinais de pontuação, porque lá na interpretação de texto a tia leu e vocês vão fazer a atividade. Agora a gente vai para sinal de pontuação para a gente aprender mais um pouquinho sobre os sinais, tá certo? Página 233, tá bom? Eu tenho o sinal de pontuação. O que é o sinal de pontuação? Ele serve para indicar uma afirmação numa frase, né? É como eu fazer uma frase, essa frase não tiver um sinal de pontuação no final, ela é uma frase sem fim, né? Porque ela não tem o sinal de pontuação, eu também não posso saber o que ela me explica. Por que eu não sei? Porque ela não tem um sinal. Então, assim, o sinal de pontuação, ponto final, ele é só aquele pontinho, aquela bolinha, né, pequenininha, não é uma bola aí mesmo, não, é só um pontinho, certo? E ele serve para indicar uma afirmação na frase. Olha aqui, Joana brinca de boneca, né? E olha aí o pontinho de laranja, o pontinho pequeno. A frase, ela termina com um ponto final. A Joana brinca com o boneco. Então, eu estou afirmando que ela está brincando com o boneco, né? E lá a tia colocou o ponto final para vocês verem, tá certo? Ponto de exclamação. Ponto de exclamação, ele tem um tracinho e a bolinha. O mesmo pontinho final embaixo, mas tem que colocar o tracinho, tá certo? Ele indica uma admiração, um espanto ou até mesmo uma alegria, certo? Vou mostrar para vocês o exemplo numa frase. Que lindo arco-íris, né? Eu coloquei aí o sinal de exclamação. É uma frase que tem um espanto, que tem uma alegria, né? Que lindo dia! Eu estou exclamando, né? Então, eu uso aí o ponto de exclamação, certo? Ponto de interrogação, ele indica uma pergunta. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que usar esse pontinho de interrogação, tá? Ele faz uma curvinha, desce e faz uma bolinha.
É o pontinho, mesmo pontinho de afirmação no final. Ele vem, desce e faz aquele pontinho embaixo, ó. Que horas são? Qual é a hora do intervalo? Tia, que horas a gente vai embora? Tia, que horas a gente vai para o lanche, né? As perguntas que vocês fazem, no final a gente tem que colocar o pontinho de interrogação, porque indica que eu estou fazendo uma pergunta, né? A frase termina com um ponto de interrogação, tá certo? Aí tem aí de vermelho, esse pontinho de interrogação é o pontinho para a gente fazer, tá certo? Letra agora. A gente vai pegar o livro de caligrafia e letras, a sílaba O, que a gente vai formar palavrinhas com ela, tá certo? A letra é O-M. Eu formei uma sílaba e eu posso colocar essa sílaba tanto no início, como no meio, como no fim. Lembrando que a tia sempre diz que se for no começo ou no meio, a gente só pode usar ON antes de P e antes de B. Se vocês seguirem essa regrinha, vocês sempre irão acertar. Tem assim, ombro, ombreira, ombrudo, ombrada, né? Essas palavrinhas que a tia colocou aí é sempre antes do P, tá certo? Eu coloquei essas palavrinhas para mostrar para vocês que vem sempre antes do B ou antes do P, tá certo? No meio também, ou antes do B ou antes do P. Bomba, bombeiro, bombom, combate, combustível, companheiro, certo? E no final, batom, bom, bombom, com, crepom, cupom. Sempre no final não tem essa regra, porque já é a última sílaba, então não precisa ser antes nem de P e nem de B, tá certo? As duas letras, o M, que formam uma sílaba, certo? No início, no meio e no final, tá bom? Umbanda, umbandista, umbigada, né? Essas palavrinhas estão no começo. Então, a sílaba ela está no início da palavra. E lembra quando a tia disse, sempre tem que ser antes de um P e antes de um B. Se tivesse a letrinha D aí, já não podia. Então, tem que ser antes de quê? P e antes de B, certo? No meio da palavra, bumbo, cachumba, chumbo, cumba, cumplicidade, cumprimento, né? Então, lembra aí, a tia colocou antes de P e antes de B também, ó. Tá vendo? Cumprimento, antes do P. Cumprimentar, antes do P. Bumbo, antes do B, né? Já no final a gente coloca e não tem essa exceção, né? A gente não tem essa regrinha. Álbum, atum, bebum, bumbum, comum. Não precisa de seguir a regra. Como já é o final, é a última sílaba, então ela não tem regra, tá certo? Então hoje aprendemos sobre o quê? Interpretação de texto, né, que vocês vão fazer também. Nós aprendemos sobre os sinais de pontuação e nós aprendemos sobre as sílabas e on, certo? Sempre lembrando da regrinha, on com letra M, com letra M também. A gente vai colocar o quê? Antes de P ou antes de B. Seguindo essa regrinha, vocês sempre irão acertar, tá bom? Se eu não entendi, rever as aulas, tem essa aula, tem as outras aulas que vocês podem rever novamente, certo? www.escolapequenospassos.com.br. Não esqueçam de sempre ir lá acessar a agenda online para que vocês possam, assim que terminou o conteúdo aqui na aula, vocês já realizarem a atividade, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um dia maravilhoso e até amanhã. Beijo, meus amores!